Eu sou Ivana e eu tenho 17 anos. Sou Vitor Jerônimo e tenho 17 anos. Meu nome é Mariana e eu tenho 18 anos. Meu nome é Yuri, ou Jorge, e eu tenho 18 anos. Meu nome é Brenda e eu tenho 18 anos. Vamos falar sobre os refugiados? A primeira vez que eu ouvi falar sobre refugiados eu era muito pequeno. Acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos por aí. Meu pai ele costumava ficar lendo histórias da Bíblia para mim. Uma dessas histórias é o clássico Êxodo, em que o povo hebreu é libertado do jugo escravista dos faraós e vive um drama em busca da terra prometida. É um povo que busca uma terra, é um povo que às vezes tem uma terra, mas tem que fugir dela por inúmeros motivos, violência, guerra, ou então uma economia fragmentada, uma vida virada do avesso, porque eles param de ter os seus cotidianos, param de ter as suas vidas normais, assim, e começam a cada dia ser mais rápido, correndo, atrás de abrigo, atrás de uma situação melhor da que eles estavam. Essas pessoas, elas não só estão migrando para um futuro completamente incerto, mas elas também são obrigadas a viverem numa situação muito precária de questões sanitárias, entendeu? E de questões também do tratamento que elas recebem, porque a gente vê os noticiários, a gente vê todo momento matérias retratando, falando sobre a questão da xenofobia, de como os refugiados são tratados com um extremo nível de preconceito. E essas pessoas, a gente tinha que se colocar um pouco no lugar delas, porque elas estão querendo, tipo, uma vida digna, ter um lugar para poder ter certeza, tipo, do que vai ter no futuro, e ninguém parece estar disposto a ajudar, então é muito triste. A gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, onde os venezuelanos estão aqui fugindo da crise que está acontecendo lá. Muitos brasileiros que julgavam a forma como os americanos tratam os refugiados comprados do México, como é que eles são tratados. Aqui eles estão fazendo a mesma coisa. A gente está com um discurso muito bonito, um discurso de que é feio o que eles estão fazendo, mas na prática é totalmente diferente. Pessoas com discursos xenofóbicos para o venezuelano. As pessoas enxergam como se os países, essas superpotências, sabe, pudessem julgar. É feio para elas, por elas estarem muito na mídia, por eles serem muito exaltados. Agora, quando é um país que não é muito visível, como é o exemplo da Venezuela, eles, acho que eu tenho o direito de, sabe, eles são inferiores a mim, porque eles são da Venezuela, eles não são americanos. Então eu acredito que há essa contradição entre a teoria e a prática. Assim como aconteceu com os países imperialistas, os quais eles fizeram a partilha da África, e assim nós vemos muitos casos em que africanos, por exemplo, da África subsaariana, que querem condições de vidas melhores, não só eles, mas como os venezuelanos, e eles querem sim buscar vidas melhores em outros locais, mas querendo ou não, ainda existe essa aversão, por exemplo, africanos querendo adentrar a Europa, mas os europeus persistem nesse retrocesso histórico. Então, querendo ou não, é uma condição muito subhumana, uma condição muito degradante para esses povos. Como a Ivana falou, o Jerônimo falou, tem muito essa questão da aversão, tem muito essa questão da superioridade, de se achar no certo, e as pessoas acabam tornando um processo que já é difícil, mais difícil ainda para os refugiados. A gente está sempre acostumado com aquela mesma coisa, os nossos costumes, o nosso jeito de pensar, de se vestir. Então eu acredito que uma coisa que é diferente, sei lá, um alimento preparado de uma forma diferente, a vestimenta de uma forma diferente, eu acredito que assusta. Eu acho que esse medo de perder, de se misturar, então eu acho que eles, sei lá, por medo, eles acabam sendo xenofóbicos, entendeu? Para não tentar ter esse contato com uma cultura diferente, não tentar conhecer o diferente. E aí eu acho que é onde chega o julgamento, porque as pessoas não estão preocupadas em conhecer o diferente, só julgar. Então eu acredito sim que o Brasil seja
xenofóbico hoje em dia, mas com países que ele julga serem inferiores. E querendo ou não, todo esse julgamento, toda essa aversão vem também desde da nossa colônia, sabe? Quando os portugueses estavam aqui, eu acho que tudo foi uma coisa que foi passada de geração em geração e isso acabou alimentando um preconceito que está enraizado dentro de nós. Assim. E a gente está retrocedendo. Sempre alguém tem que estar superior a alguém. Então, não só com países de fora ou inferiores, mas até mesmo daqui, como exemplo do Nordeste e tudo mais, que o professor de geografia brinca muito da questão que o pessoal aqui do Sudeste, todo mundo que mora no Nordeste é Paraíba, não tem essa divisão de quem é de cada lugar. Assim, no contexto dos Estados Unidos, você vê que essas pessoas que estão entrando no país, muitos desses refugiados, eles vão trabalhar em áreas que o americano em si, ele não vai trabalhar. No contexto do Brasil, é um pouco mais difícil de abordar isso, são economias um pouco diferentes, não é mesmo? Eu não acho que você simplesmente falar, ele vai roubar a vaga de um brasileiro, é um argumento forte o bastante para você negar o local para aquele refugiado, até mesmo porque, como eu disse anteriormente, aquele refugiado, ele sendo inserido na sociedade, quando ele sendo regularizado, ele vai ter também acesso aos direitos que um cidadão brasileiro ou americano teria, mas ele também vai pagar os impostos que um brasileiro ou que um americano pagaria da mesma forma. Esse argumento, ele fica embasado no medo, ele fica embasado no que a Ivana comentou, a questão de você não querer o diferente para você conservar aquilo que está dando certo para você. Os refugiados, eles estão ali por motivos humanitários, é um drama, é uma questão que envolve vidas humanas que estão em perigo. Um atentado na Inglaterra, você vê um atentado na França, aí a pessoa vê no jornal aquilo e vê falando que foi um refugiado. Então já gera aquele medo na pessoa e aquela nossa grande, assim, hábito de generalizar tudo. Se um fez, se um é assim, todo mundo vai fazer. Todos são assim. Questão de segurança, questão de economia, até mesmo, que eu acho que não foi comentado aqui, foi a questão de doenças. A gente não sabe como tá a situação no país daquelas pessoas, como uma questão do sarampo ter voltado depois que eles vieram para cá, para o Brasil, que era uma doença que estava erradicada aqui no Brasil, né? Então é complicado. Eu acho que até pode vir que aconteça uma reunião e a ONU peça para que aconteça que os países recebam, mas a questão é se a população vai estar disposta a aceitar isso. Ela vai estar disposta a correr risco, botar em xeque algumas liberdades, algumas coisas, a segurança pública, a segurança em questão de saúde. Então é uma coisa que eu não sei se no momento vai ser uma coisa que vai dar certo. Talvez seja uma coisa a longo prazo, entendeu? Esse campo de refugiados está parecendo mais um campo de concentração. Porque eles meio que estão tratando esses refugiados à margem. Eles são marginalizados. E, querendo ou não, eles são seres humanos. Eles merecem respeito. Eu acho que uma política para resolver essa questão não é algo tão distante assim. Porque você vê pessoas que criam campos de ajuda para esses refugiados, como em Roraima tem, agora tem em outros lugares, sabe? Não só nessa região. Eu acho que isso traz pra gente essa oportunidade de você entrar em contato com novas culturas e quebrar essa visão etnocêntrica de que a minha é melhor, a minha é a principal. Possibilitar essa interculturalidade, entendeu? Possibilitar novas visões de mundo e trazer uma realidade mais multicultural. Não só pro Brasil, que já é assim, pela formação histórica que o nosso país tem. Nosso país é formado de refugiados, porque houveram muitos processos históricos que trouxeram povos de diferentes países com diversas culturas para o Brasil e possibilitaram o Brasil ter essa riqueza cultural que a gente tem hoje. E talvez isso seja oportunidade para outros países lá fora também, de passarem por essa experiência também, de trazer para as pessoas esse enriquecimento
cultural e social. Ai, desculpa, não consigo, gente. É paixão e ensinar, né? Tá. Só isso? Agressiva. Ai, peraí, eu não consigo ser agressiva. A gente quer pensar. Esse é o nosso canal Paixão e Ensinar. Curta, compartilhe e inscreva-se. Aqui você vai ver só papo bacana sobre diversos assuntos. Sobre todos os assuntos. Inscreva-se!